gravação, perfeito. Então tivemos aula pela parte da manhã, onde a gente fez uma recapitulação sobre todos os critérios sobre pontos de liquidez relevantes. Eu apresentei para vocês algumas visões bem interessantes, um pouco mais avançadas sobre liquidez, como é que a gente presta atenção nessa tratativa, tudo bem? Como é que a gente presta atenção nessa tratativa e vamos avançando. Quando a gente olha para o cronograma de aula, a gente vê que na parte da tarde a gente está tratando sobre blocos de ordens. Nós tratamos sobre o bloco de ordem tradicional, nós tratamos sobre o mitigation block e hoje nós vamos tratar sobre o breaker block. O breaker block, creio que alguns de vocês já ouviram, tá? Já ouviram, mas vamos aprender algo novo hoje aqui. Vamos aprender algo novo. Só tentando compartilhar minha tela aqui que não está indo. Estão conseguindo ver minha tela? Perfeito. Então, o bloco de ordem, cujo nome é o break, ele é um bloco bem interessante de se trabalhar. Todos os dias ele aparece, todas as semanas ele aparece, tá? E basicamente ele está presente em todo o mercado. Quando vocês prestam atenção sobre a questão dos swings, vocês vão ver que é basicamente isso daqui, ó. Swing high, swing low, swing high, swing low, em uma tendência altista, tá? Em uma tendência altista. Quando o mercado ele expurga essa liquidez que está aqui, ó, tá? O mercado expurga essa liquidez que está bem aqui e ele volta a trabalhar dentro dessa máxima aqui, ó, dessa forma aqui. Existe um recado sendo dado. Basicamente, quando ele trabalha acima das máximas de forma abrupta e rápida, é basicamente o mercado dizendo para você que está em uma tendência altista bastante interessante. Mas a partir do momento em que o mercado fecha dentro dessa máxima daqui, pessoal, a partir do momento que o mercado fecha dentro dessa máxima daqui, o que é que a gente começa a entender? A gente começa a entender que a tendência altista não está tão bacana, não está tão legal. Tá? A gente começa a entender que a tendência altista não está tão bacana e não está tão legal. Quando ele vem a quebrar essa mínima oscilante aqui, ó, que é o swing low, tá? Nós temos então o que? Um MSS. Nós temos um MSS aqui. O que é que acontece aqui nessa situação? Tanto o breaker block quanto o bloco de mitigação são dois blocos que basicamente vocês vão ver muita mitigação de ordens aqui. Geralmente de perdas, tudo bem? Geralmente de perdas. E também de ganhos e assim sucessivamente. Mas geralmente isso aqui vai ser uma mitigação de perda, tá? Tanto o breaker quanto o rejection, quanto o mitigation. Mas qual é a diferença do breaker block para o mitigation block? A diferença é que o breaker block, são tantos blocos que eu confundo o nome, é que ele captura acima de máximas, dando a entender que aconteceu aqui uma turtle soup, tá? Ele captura uma máxima aqui e fecha dentro desse range aqui, ó,
tá? Fecha dentro desse range e vem de encontro à mínima oscilante mais próxima dessa máxima. O mitigation, ele não captura máxima. É basicamente isso daqui, o mitigation block. Então a gente fica atento nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? A gente fica atento nessa regiãozinha aqui. Esse é o mitigation. O breaker, ele vem acima da máxima anterior. Tá? A única diferença de um para o outro é essa. É que o rejection, o mitigation block, ele vem, não renova a máxima, quebra a mínima oscilante e a gente fica aguardando o retorno aonde? A gente fica aguardando o retorno bem aqui, tá? Para então estarmos buscando preços mais baixos. Já o breaker, ele tende a ser um pouco melhor, por quê? Porque ele expurga a liquidez que está lhe antecedendo, tá? Ele expurga a liquidez que está lhe antecedendo. Então ele nutre-se de liquidez, ele cumpre o seu objetivo, ele distribui ordens para o pessoal que está aqui querendo comprar caro, ele vende para esse pessoal. Logo, para ele vender para esse pessoal, ele tem que comprar aqui de montão, como eu já expliquei para vocês, tá? Ele tem que comprar aqui de montão. Então, essa faixa aqui, esse bloco aqui de ordem, ele fica sendo um bloco de break, um breaker block, tá? Então, a gente espera o preço voltar nessa faixa, para então estarmos procurando por compra, por venda ou por compra, tudo bem? O script ao inverso disso é verdadeiro. Sempre o script vai ser verdadeiro, ao inverso. Do mesmo jeito que um breaker de baixa é dessa forma, um breaker de alta é igualmente dessa forma. O preço vai quebrando mínimas oscilantes, vai quebrando mínimas oscilantes, vai quebrando mínimas oscilantes. Quando que daqui a pouco ele quebra uma mínima oscilante, volta a trabalhar dentro dessa mínima e então trabalha acima dessa máxima oscilante aqui, desse swing high. Tá? Então o preço vem, toca nessa faixa de breaker e continua, tudo bem? Toca nessa faixa de breaker block aqui, ó, então continua. Basicamente, visualmente falando, o breaker block ele vai parecer com isso daqui, ó, com essa arquitetura que eu estou mostrando para vocês, tudo bom? Então, breaker de baixa, breaker de alta, breaker de baixa, breaker de alta. Não tem mistério, é uma aula bem rápida, tá? É uma aula bem rápida. O que está acontecendo aqui, só para recapitular, tá? O mistério dos break, dos blocos de ordem, nada mais nada menos é do que aquele conceito que eu passei para vocês inicialmente lá na aula introdutória sobre blocos de ordens, que é o que? É um grande elefante branco que é jogado dentro da piscina para então a água escorrer, tá? Para então a água escorrer. Então a gente começa a buscar por operações vendidas nesse breaker e por operações compradas nesse breaker block aqui. Vocês vão ver que ele se repete dia após dia, semana após semana, mês após mês. E esse é um período e é um padrão fractal, tá? É um período e um padrão fractal do mercado. Acontece tanto num segundo, quanto nos minutos, quanto nas horas, quanto nos meses, nos anos e assim sucessivamente. Não tem mais o que falar sobre a teoria dos breaker blocks ou coisa do tipo, porque é isso aqui. É isso aqui, é treinar e ir para o mercado. Só que, quando a gente começa a observar isso, a gente não vai procurar isso em todos os lugares. Por quê? Nós somos operadores e CTs. Sempre lembrem disso. Nós somos operadores e CTs. Nós operamos em cycle trade. O que é que o Michael sempre ensina e bate na tecla? Tempo, preço. Tempo, preço. Primeiro, acima de tudo, vem o tempo. Primeiro, acima de tudo, vem o tempo. Então, se eu não tenho tempo, eu não faço nada. É simples. Eu até evito de estar em frente ao gráfico. Se eu não tenho tempo, eu não faço nada. Eu até evito de estar em frente ao gráfico. O que é que eu faço? Eu espero o fator tempo iniciar. Ah, é uma kill zone?
é um mês, é um determinado dia da semana, cujo mercado tende a fazer XYZ, eu espero o fator tempo. Depois que eu tenho o fator tempo, então eu começo a trabalhar o fator preço. E o fator preço é isso que eu estou mostrando para vocês. É um padrão de break and block. É um padrão de swings highs e swings lows sendo quebrado, que se repete concomitantemente em qualquer mercado. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui para vocês. Por exemplo, aqui. Temos diversos breaks aqui. Diversos breaks e diversos mitigation blocks acontecendo. Tudo bem? Diversos breaks e diversos mitigation blocks. Porém, o que a gente está aguardando? A gente está aguardando uma captura de liquidez. Sempre vamos trabalhar em níveis chaves. A aula pela manhã que eu mostrei para vocês. Onde é que está o mercado? Ele está em uma liquidez mensal? Ele está em uma liquidez semanal? Ele está em uma liquidez diária? Ele está em uma liquidez de Q1? Ele está em que patamar de liquidez? Então, para isso que serve aquela atividadezinha manual. Fazer as pastas de vocês. Prévios mensais, prévios semanais, prévios diários, códigos fontes diários, códigos fontes semanais e assim sucessivamente. Para isso que serve essa atividadezinha, para que vocês vão entendendo, tá? Para que vocês vão entendendo. Mas em suma, o que é um break? O que a gente pode perceber aqui? Reparem aqui. Eu tenho fundo, tá? Fundo mais baixo, topo intermediário. Aqui não é aquele topo intermediário que eu ensinei para vocês, tá? É um topo intermediário porque ele está entre esse fundo e esse fundo aqui. Mas se isso aqui for um topo intermediário mesmo, melhor ainda. Perfeito, tá? Então, quando o preço rompe isso daqui, ó, essa regiãozinha aqui, ela se caracteriza como sendo um break block. Ó, essa regiãozinha aqui, ó, ela se caracteriza como sendo um break block, tá? Um break block. O que é um break block? É um PDAway. Ele é um PDAway. Se ele é um PDAway de desconto, como ele está sendo aqui, ó, um PDAway de desconto, por quê? Ele estava baixista, virou para alta, ou seja, esse PDAway aqui, ele deve ser usado aonde? Em compras. Reparem que o mercado em momento algum volta nele, ó, nesse daqui, não volta nele. Mas quando a gente vai com ele mais para frente, a gente observa que o mercado faz o quê? O mercado vem, quebra isso daqui, e então começa a trabalhar dentro desse range. É a mesma ideia e pensamento de um IFVG, pessoal. É a mesma ideia e pensamento de um IFVG. O que é o IFVG? Inverso Fair Value Gap. Ele era um Fair Value Gap que estava sendo utilizado a favor de uma tendência. Suponhamos, de uma tendência altista, aparece-se o Fair Value Gap BISI, Buy Side Off Balance, Sell Side Ineficiência. Então o mercado vem, quebra aquele Fair Value Gap, aquela faixa de preço, ela inverte. Ela era uma faixa de preço ou um PDAway de desconto, ela passa a ser um Fair Value Gap e um PDAway Premium. Mesma coisa são para os blocos de ordens, quando eles não são mitigados. Reparem, ele não é mitigado aqui, ó. Mas quando a gente estende ele no tempo, tá? Quando a gente estende ele no tempo, o que ele faz? Ele inverte. Repara que ele trabalha aqui inicialmente, ó, dá uma respirada, mas então ele inverte, então o preço vem trabalhar dentro dele, tá? Vem trabalhar dentro dele. Aquela velha máxima do consequente encroachment, de 50%, é um patamar de PDAway, onde se o mercado estiver realmente alinhado, o mercado vai respeitar os 50% daquela faixa de PDAway, como vocês podem ver aqui, ó. Olha como o preço trabalha milimétrico nessa faixa de 50% desse breaker. Milimétrico.
respeitando muito essa faixa de 50%, tá? Então, o inverso de um fair value gap se torna um IFVG. O Michael não fala muito sobre inverso, bloco de ordem, isso, aquilo, outro, tal, mas a ideia é a mesma e a aplicação é a mesma, tudo bem? A ideia é a mesma e a aplicação é a mesma. Onde é que a gente vê aqui um break block mais nítido e que aconteceu? Ó. Conseguem ver que logo acima tem um breaker, logo abaixo aqui tem o que? Eu tenho fundo mais alto, topo intermediário quebrado. Essa faixa aqui, ela fica sendo o quê? Um bloco de mitigação, por aqui. Bloco de mitigação. Reparem que o mercado, ele vai acima disso com o pavio, desse pavio aqui, ó, vai acima disso, desse pavio, e então, depois ele faz o quê? Volta nesse corpo abrindo aqui e começa a subir. Eu falei que inicialmente, que eu não tinha visto aqui de perto, que esse breaker block aqui não tinha sido utilizado, mas ele foi, ó. Olha como ele vai acima, fecha acima desse range. Na próxima vela, o que ele faz? Ele vem, toca e começa a ir embora, tá? E começa a ir embora. Eu vou ensinar para vocês umas visões de entradas nas próximas aulas, usando essa questão dos blocos e também visando o que eu falei sobre liquidez pela parte da manhã, daily bias e assim sucessivamente, que vocês vão achar muito da hora, tá? Vocês vão achar muito da hora. Mas o intuito agora é break e block. Então, olha essa faixa aqui. Fundo mais baixo, topo intermediário. Preço rompeu. Próximo candle, eu já posso estar aguardando o mercado tocar e então começar a buscar patamares mais altos. Tranquilo? Então o mercado começa a subir. Ó, o mercado começa a subir. Ah, David, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topinho mais alto, aqui eu tenho um fundo intermediário, o mercado quebrou isso. Então isso aqui é um break. Será? Tecnicamente ele é um break. Quem não assistiu a aula da manhã, assista. O porquê eu não pegaria vendas aqui? Tá? O porquê eu não pegaria vendas aqui? Quem não assistiu a aula da manhã, assista. Você vai saber o porquê. Estou falando isso não é para criar curiosidade nem nada não, porque a aula da manhã foi muito boa. Tá? É um break? É um break. O mercado fechou abaixo dessa mínima intermediária. Mas tem um motivo de por que o mercado não deveria ser trabalhado na venda por aqui. Tem um motivo e tem uma explicação. E basicamente dei essa explicação na aula da manhã. Basicamente eu dei essa explicação na aula da manhã. Vai levar em consideração tudo. Tempo, vai levar em consideração movimentação do candle, como eu expliquei pela parte da manhã, qual que o zone que ele está. Esse ativo se movimenta bacana nesse horário. É ideal estar buscando um break nesse horário? Primeiro fator, tempo. 7 da manhã, 18 da noite. O mercado confirma esse break às 2 da tarde. Quem opera Forex sabe que não deve estar no mercado Forex pela parte da tarde, porque não existe que o zone da tarde no Forex. Tá? É só Londres, New York, Londres Close, de 10 a meio-dia, depois vem a Ásia. Tá? Não existe que o zone à tarde. O mercado Forex à tarde é basicamente morto. Então eu não procuro nada nisso aqui. Não procuro nada nisso. Diferente disso daqui, ó. Fundo mais baixo, topo intermediário às 16 horas é quebrado. Que horário o mercado vem trabalhar nesse breaker block? 10 da manhã. Olha esse breaker block lindão aqui. Às 10 da manhã é um horário propício para se estar operando? É um horário propício para se estar operando. O mercado interage nesse rejection, então começa a fazer o quê? Ir embora. Reparem, fundo no mercado. Ele trabalha abaixo desse fundo, começa a trabalhar acima desse fundo novamente
e então expande acima dessa máxima, tá? Expande acima dessa máxima. Existe uma aula ou uma playlist no YouTube meu, onde o Michael fala sobre isso, e eu já expliquei sobre isso, que é o que? É basicamente o previous low, previous high, previous low, previous high. Tá na mesma máxima e na mesma explicação ali de contexto do que eu falei para vocês na aula da manhã. Reparem, o mercado ele vem trabalhar abaixo dessa mínima, tá? Ele vem trabalhar abaixo dessa mínima. Daqui a pouco, o mercado volta a trabalhar acima dessa mínima e então trabalha acima dessa máxima, tá? Trabalha acima dessa máxima. Quando o mercado trabalha acima dessa máxima, o que ele está dizendo? Ó, Sell Model foi desligado, Buy Model a partir de agora começa a ser ligado. A partir do momento que o mercado venha a trabalhar nessa faixa, você pode estar procurando por operações. O mercado volta nessa faixa, você pode estar procurando por operações. Stops técnicos aonde? Abaixo dessa mínima, ou abaixo dessa mínima, ou quando você entra em tempos gráficos menores, porque aqui eu estou numa hora, você vai conseguir identificar pontos de stop muito mais nítidos aqui, tá? Pontos de stops muito mais nítidos. Ó, outro fator aqui, ó. Topo mais baixo, fundo intermediário quebrado, tá? Fundo intermediário quebrado. Isso aqui fica sendo o quê? Daqui para cá, ó. Deixa eu excluir isso aqui. Topo mais baixo, fundo intermediário está aqui, ó. Quando isso aqui é quebrado, esse range aqui fica sendo o quê? Range em OTE. Porém, eu sei que isso aqui é o quê? É um bloco de mitigação aqui, ó. Nessa região aqui é um bloco de mitigação. Bem aqui. Fator horário. O mercado começa a voltar para ele lá para meio-dia. Olha a tarde como é que ele fica enrolando para dedéu. Não é que não possa operar, é que não é recomendável operar, tá? É que não é recomendável operar. Reparem, bem aqui está ainda o mesmo break. Mesmo break. Olha essa faixa de break aqui. Essa faixa de break. Então começa a jogar o preço para cima. Aqui, dentro disso daqui, ó, eu tenho diversas situações. Olha um break aqui. Lá pela parte da tarde o preço vai interagir. Olha um mitigation aqui, ó. Bloco de mitigação. Fundo mais alto, topo intermediário quebrado. Olha um bloco de mitigação aqui. Vai lá e começa a trabalhar mais alto. Olha um bloco de mitigação aqui, ó. Bloco de mitigação. Onde é que eu tenho um break? Topo mais alto, fundo intermediário. Horário, 1 da tarde. Forex não é lá essas praias todas minhas, mas, porém, já fui muito de Forex. Mas olha aqui, o padrão é esse. Topo mais alto, fundo intermediário é quebrado, então essa região aqui fica sendo um break. Topo mais alto, fundo intermediário foi quebrado, essa região aqui fica sendo um break. Lembrem-se do fator tempo, lembrem-se do fator liquidez, lembrem-se do fator de análise. Só para quem perdeu a aula da manhã, vou dar um aperitivozinho aqui. Análise rápida aqui. Eu estou numa hora, pessoal. Isso foi em setembro 24. Vamos fazer um... Deixa eu colocar replay. Então, vamos fazer aqui para
minha faixa de break aqui, tá? Vamos supor que está tudo alinhado, horário, tudo. Minha faixa de break. O mercado começa então a subir. Interage com o break. Você vai vender só porque esse break aqui ele foi interagido? Só porque a região de 50% dele está sendo defendida? Não. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Olha ele consumindo máximas de candles aqui. Ó. Enquanto ele está consumindo a máxima desses candles aqui, o que é que o mercado está dizendo? Ó, eu estou com buy model ativo, pessoal. Eu estou com buy model ativo. Olha isso aqui. Isso é um interno de baixa. Interno de baixa, daily bias. Será que isso aqui já fica interessante para eu procurar uma venda dele? Fica interessante. Só que aqui fica mais ou menos nos próximos 2, 3 candles de 1 hora. O interessante é quando o mercado fecha abaixo aqui. Ó. Olha o fator horário. Tá? 3 da tarde. Nada. 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 Agora. 8 da noite. Olha quando o mercado fecha abaixo desse candle aqui. Ó. Olha o mercado fechando abaixo do candle. Bem aqui. E com movimentação expressiva. Lá numa hora. Lá numa hora lá. O mercado rompeu aonde? Rompeu isso aqui, ó. Isso aqui é o range do candle de 1 hora. Ele é rompido aqui. Então, agora você procura o quê? Basicamente foi às 8 horas esse range rompido. Lá para as 8 e alguma coisa, tal. Se o preço lhe der gatilhos de entrada aqui, você pode ficar tranquilo para pegá-los. Como por exemplo aqui, ó. Topo mais alto, fundo intermediário. Isso aqui é o quê? É um break nos 5 minutos. Topo mais alto, fundo intermediário. É um break nos 5 minutos. O mercado volta, interage com esse break, acima dele, ou stop acima dos 50% desse candle de 1 hora, preço. Ele vai vertiginosamente. Tá? A partir do momento que o mercado fechou abaixo, desse candle aqui, com expressividade, com vontade, com displacement. Então eu sei que aqui foi jogado um elefante, como eu já expliquei para vocês. Sim, Marcelo, pode ser sim um bloco de mitigação. Porém, seus dados locais, tá? Aqui eu tenho um outro bloco de break aqui. Aqui eu teria um outro bloco de break block. Aqui um bloco de break também, por esse fato aqui, tá? Por esse fato aqui. E onde é que eu teria um bloco de mitigação aqui? Basicamente é esse candle aqui, ó. Lembra lá que eu falei para vocês? O mercado ele está em baixa. Quando o mercado ele é jogado para alta, que confirma aqui com o CIS, ó, basicamente essa região aqui é uma região de quê? É uma região de bloco de mitigação. Que quando o mercado volta para interagir, eu começo a esperar o quê? Eu começo a esperar a reação do preço. Reparem, bloco de mitigação aqui, ó. Claro,
Quanto maior o tempo gráfico, melhor. Porém, olha isso aqui. Tá? O mercado vem para interagir nesse bloco de mitigação. Olha quando é que esse candle vem trabalhar abaixo aqui. Ó. Aqui. Ah, eu peguei uma venda aqui, tudo bem. Aí daqui a pouco o mercado começa a te mostrar. O mercado fala com você. Ó. O mercado não quer ultrapassar essa mínima. O mercado ele quebrou um swing high. Esse swing high aqui é o que? É um bloco de mitigação. Por que não um bloco de mitigação? Fundo mais alto, quebra o topo intermediário. Que modelo é esse? Basicamente o modelo 01, ó. Captura de liquidez, MSS, volta em Fair Value Gap. E então começa a interação aqui, ó, do mercado não querer cair. Então eu entendo que esse reject, esse bloco de mitigação aqui por hora, ele não está tão bacana para segurar o preço ainda. Então o mercado começa a interagir acima do que? Acima das máximas. Bem, Leomar. Muito bem elencado pelo Leomar. Então o mercado ele ainda não começa a nos mostrar isso. Quando é que ele vem nos mostrar isso? Basicamente, quando o mercado começa a deixar esses indícios aqui, ó. Mínimas, o preço fechando com vontade, voltando a trabalhar abaixo dos 50% desse bloco de mitigação, tá? Ah, David, mas o seu stop estaria onde? Tecnicamente falando, se você pega uma operação em um bloco de mitigação desse, seu stop está acima da máxima. Aqui, ó. Se você pega ele na entrada aqui, seu stop está aqui, em cima da máxima. Mas o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? É que aqui não faz sentido você pegar uma venda. Porque o mercado está quebrando swing high, o mercado está voltando em Fair Value Gap, que é um mitigation block. Então o mercado começa a fazer o quê? Começa a subir. Topo mais alto, fundo intermediário. Isso é o quê? Isso é um break block. Então, esse break block, ele está sendo montado dentro de quê? Esse break block aqui, ele está sendo montado dentro de um mitigation block. Ó, mitigation block lá de trás, tá? Mitigation block lá de trás. Eu expliquei para vocês o que? Se o mercado ele trabalha aqui, isso é um mitigation de quê? Isso é um mitigation de premium. Quando o mercado trabalha acima dele, ele fica sendo um mitigation de desconto. Voltou a trabalhar dentro dele ou abaixo desse 50%, ele volta a ser o mitigation premium, tá? Ele volta a ser um mitigation premium. E dentro desse mitigation premium, analisem comigo aqui. Topo, olha as mínimas ficando. Topo mais alto, fundo intermediário, o mercado vem e rompe esse fundo intermediário, tá? Então, essa região aqui agora, ó, fica uma região de break block, tá? Fica uma região de break block dentro de uma região de mitigation block. Vejam, dois tipos de blocos de ordens sendo expostos dentro de um único. O break de baixa seria todas as velas pretas na mesma direção? Sim, essa aqui, ó. Todas essas duas velas aqui, tá? Ou você pode levar em consideração só uma, mas eu indico que você veja essas duas aqui, ó. Essas duas velas aqui, porque ele não é basicamente uma única vela. Ele é um range, como eu já expliquei para vocês. Qual range é esse? Ele jogou o preço para baixo aqui, ó. Ele veio abaixo dessa mínima dessa vela, aqui nos 5 minutos não veio, tá? Mas nos tempos mais baixos ele veio. O que é que isso aqui fica sendo? Ó? Essa vela verde aqui. Fica sendo um bloco de mitigação. Essa vela verde aqui, ó, fica sendo um bloco de mitigação. Tá? Essa vela verde fica sendo um bloco de mitigação. Reparem, um bloco de mitigação o quê? De desconto. Quando o mercado vem trabalhar abaixo desse bloco de mitigação de desconto, ele faz um break. Ou seja, eu tenho um bloco de mitigação que era de desconto se tornando premium,
E eu tenho um breaker block aqui agora aparecendo. Tá? Eu acho que está sendo um pouquinho avançado para vocês. Deixa eu só recapitular aqui. Eu ensinei para vocês algo, que é basicamente o quê? O mitigation, ele se forma da seguinte maneira. Deixa eu explicar isso aqui melhor, para não confundir a mente de ninguém. O mitigation se forma dessa maneira. Fundo nivelado, quebra o topo intermediário. Isso aqui é um mitigation. O mercado começa a subir. Quando ele joga o preço para baixo aqui, essa vela aqui verde, ó, se torna um mitigation. Se torna um mitigation. Quando? Quando o preço for lá para cima. Reparem que ele vem e apoia aqui. Então começa a jogar. O preço caiu aqui. Essa vela verde aqui, ele se torna um mitigation. Lanier. O conceito fala que é o último candle mesmo, porém o último movimento da venda antes de compra que forma o OB, o break ou mitigation. Por isso, pode marcar tudo. Justamente, Lanier. Então isso aqui, ó, mitigation. Isso aqui, ó, mitigation. O que era normal aqui era que o preço ele expandisse um pouco mais, voltasse nesse mitigation e continuasse. Voltasse nesse mitigation e continuasse. Porém, esse mitigation aqui, ele fica sendo o quê? Um mitigation de desconto. Que é o quê? São PDAWAs que são utilizados para compra. Quando esse PDAWA que é utilizado para compra, ele é invertido, você pode utilizar ele para venda. Tá? Então isso aqui é um mitigation, só que dentro desse mitigation surge um breaker. Topo mais alto, expurgou a liquidez. Ó, expurgou a liquidez. Retirou a liquidez. Você consegue identificar a diferença. Olha o mercado vindo acima das máximas anteriores, como ele estava. Máxima mais alta, rompendo com o corpo, deixando fair value gap. Máxima mais alta, rompendo com o corpo, deixando fair value gap. Aqui, ele faz uma máxima mais alta, mas não é com o corpo. Ele rejeita, fecha dentro desse range e então começa a cair. Logo, essa mínima aqui, ó, se torna o quê? Se torna um break, um bloco de rompimento, tá? Um bloco de rompimento. Então, quando isso aqui acontece, acontece em níveis chaves. Em níveis de quê? De captura de liquidez. Olha aqui. Quando isso aqui acontece, ó, essa virada aqui acontece aonde? Em níveis de liquidez. Olha aqui. Mitigation. Olha aqui. Um breaker. Que tem, além de um breaker, tem um mitigation dentro. Que se torna um breaker premium e um mitigation premium. O mercado volta nele, então começa a fazer o quê? Começa a jogar o preço mais para baixo, tá? Começa a jogar o preço mais para baixo. Ah, David, o preço foi jogado para cá, não fez um seeds aqui, não conseguiu fazer um seeds. Basicamente eu não considero, tá? Basicamente aqui eu não considero como sendo o quê? Um bloco de mitigação. Como sendo um bloco de mitigação eu não considero. Mas basicamente aqui, ó, jogou para baixo, veio aqui, tal. Trabalhou abaixo novamente. Basicamente essa zona aqui já fica mais interessante. Respeito. Mais à frente, faz outro break aqui, trabalha nele e sobe. Ó. Break aqui, antes de interagir nesse mitigation, interage nele e começa a subir. Volta no qual aqui, ó.
nesse bloco aqui. Interage. E o que eu falei na manhã para vocês, olha a interação dos candles, ó. Trabalhando acima de máximas, 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 vem os 50% desse bloco aqui, vem os 50% desse bloco aqui, olha a precisão disso, volta, então aqui começa a trabalhar abaixo da mínima. Olha depois o que é que o mercado começa a fazer. Olha o horário, 2 da manhã, Londres. Tá? Isso aqui a gente estava falando de horários basicamente mortos no Forex. Olha aqui. Bloco, interagiu, deu todas as confirmações. Isso aqui. Fundo mais alto. Que bloco é esse? Mitigation. Ó, subiu, jogou o preço para baixo, interagiu acima. Que bloco é esse? Mitigation. Jogou o preço para baixo, subiu acima. Que bloco é esse? Mitigation. Jogou o preço para baixo, subiu. Mitigation. Topo mais baixo, fundo intermediário quebrado. Que bloco é esse? Tecnicamente, mitigation. Porém, reparem, ele vai embora. Ele vai embora. Entrada em OTR. Por que não pegar uma venda aqui, David? 8h30 da manhã, notícias. Interação dos candles. Olha esse candle aqui. Esse candle aqui está querendo seguir para baixo? Não está. Não está querendo seguir para baixo. Qual foi o PDAway que ele utilizou aqui? Esse foi Valley Gap. Não foi bloco. Foi Valley Gap aqui. Ainda que foi um bloco. Foi. Isso aqui, ó. Mas a sua grande massa foi o quê? Foi esse Valley Gap aqui, ó. Tá? Mas interage no bloco. Por que isso aqui é um bloco dele? Em tempos menores, como vocês já estão acostumados a me ouvir falar sobre a fractalidade, esses pavis aqui são um bloco de ordem, tá? O mercado vem, interage e continua, tá? Continua. Tudo partindo de onde? Desse mitigation aqui, ó. Ah, David, fez um topo mais baixo, um fundo intermediário foi quebrado, eu vou pegar essa operação, tudo bem, provavelmente aqui foi uma notícia de alto impacto. O mercado foi, rompeu e começou a fazer o quê? Interagir. Ah, David, isso aqui era um bloco premium, ele foi rompido, ele vira um bloco de desconto. Ele pode sim estar parando aqui nessa faixa aqui, ó, recente de preço, para então dar prosseguimento. Da mesma forma que aqui, ó, reparem, esse aqui, ó, é um bloco de mitigação. Olha, ele é violado aqui, depois o preço para onde? Justamente nessa faixa aqui, ó, tá? Ele é violado aqui e para justamente nessa faixa. Aqui, ó. Consegue ultrapassar, cai. O preço vem, se você estende, isso aqui é um bloco de mitigação. De premium, ele foi quebrado, ele fica sendo um bloco de mitigação de desconto. Olha essa próxima vela, onde é que ela volta. No bloco, começa a subir, tá? Deixa eu ver se aparece aqui um... breaker.
Topo, ó, topo, topo mais alto. Ah, David, mas aqui não teve um swing low. Fractalidade, pessoal. Se tem um topo, tem um topinho mais alto e não tem swing low aqui, é só usar o bom senso. O ponto lógico que eu tenho aqui para marcar como se um fundo fosse é aqui, ó. E é um fundo de mercado aqui. O mercado rompe isso em horário chave, em nível chave de liquidez, lá 11,50 e pouco, que é aqui o zone do quê? Que o zone de Londres Close. Depois de capturar essa liquidez aqui, nível chave. O mercado mostra esse breaker block aqui. É uma operação linda. Entra aqui, cai. Aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho um conceito mais à frente. Não vou falar agora. Mas vamos pegar aqui esse break. Tá? Esse break. O mercado caiu aqui, ó. O mercado caiu aqui. Subiu um pouquinho. Isso aqui é o quê? É um bloco de mitigação. O mercado veio, subiu aqui, expandiu abaixo, bloco de mitigação. O mercado veio, subiu um pouquinho, fez um seeds aqui, não é tão um seeds, mas foi. Mitigação, vai mais acima. Na outra aula você falou que é melhor usar o corpo para o bloco de mitigação, né? Com certeza, sim, com certeza. Só que eu estou usando a ideia para vocês agora o quê? Do corpo completo. O Michael ele fala em estar buscando, sim, os corpos, tá? Os corpos. Mas só que você vê diversas aulas do Michael marcando um OB como sendo também um pavio, o range completo. Aí, onde é que você tem que trabalhar a sua visão e onde você tem que trabalhar o seu ativo. Como é que seu ativo se comporta? Geralmente os blocos de ordens tendem a vir só no pavio e dar continuidade, ou eles tendem a vir só no bloco de ordem, no corpo dos candles e dar continuidade, tá? É essa questão aqui que eu quero trabalhar com vocês, é mostrar as formas que o Michael trabalha. Em aulas ele mostra corpos, em aula ele mostra pavis, ele marca como pavis, entendeu? Por isso que eu estou marcando nessa aula aqui os pavis também, né? Estou marcando os pavis do movimento aqui. Aí é onde você vai fazer um trabalho detalhado no seu ativo, tá? Fundo mais baixo, topo intermediário, horário, 1 da tarde, não é ideal para Forex. Mas, olhem aqui. Basicamente isso aqui que eu estou querendo mostrar para vocês, ó, Bruno. Olha eu marcando os corpos aqui, ó. De fora dessa operação. Ó, fico de fora. Cada concomitantemente vai lá e manda bem, ó. Manda bem. Tá? Manda bem. Aí por conta de menos de um pip, você ficou de fora dessa operação no euro. Se você pega isso daqui, ó, esse range completo aqui, você entra na operação, tá? É essas as situações que você tem que estudar. Corpo ou pavio? No meu ativo, cai melhor o quê? Mercado, ó, fundo mais baixo, topo intermediário, interage lá por volta de 1,40 e começa a fazer o quê? Movimentos mais altos. Mesma coisa aqui, ó. Topo mais baixo. Isso aqui é o quê? Mitigação. Aqui, ó, ele vem no corpo. Ó. Aqui ele vem no corpo. Ó. Bloco de mitigação. Aqui ele vem no corpo. Então joga o preço para onde? Lá para baixo.
volta no break, olha o mitigation, joga para baixo, volta no break aqui, ó. Então joga o preço para onde? Para cima, tá? Joga o preço para cima. Por via das dúvidas, uso os dois, tanto o pavis quanto o corpo. Entendeu? Pode ser usado também, senhores. Me traz uma sensação de maior segurança. Pode ser usado também. Qual é o intuito que o Michael fala sobre isso? O Michael fala que o pavio faz o estrago, mas o corpo conta a história. Já em outro contexto, você vai ver o Michael dando aula e ele marca o range completo. Por quê? Porque ali foi o range completo da movimentação de preço naquela faixa de tempo, ou seja, naquela faixa de candle, tá? Naquela faixa de candle. Já em outras situações o Michael fala, ó, corpo aqui, porque aqui foi o movimento onde obteve maior volume de preço, onde é o maior volume do candle, é onde tem o corpo, obviamente, tá, pessoal? Então, basicamente, três tipos de blocos, tá? Três tipos de blocos que a gente já aprendeu. Nesse movimento aqui a gente consegue ver, só nessa lançada aqui a gente já consegue ver. Captura de liquidez, tá? O preço fecha acima desse candle, é um SIGS. Com Fair Value Gaps, isso aqui é um bloco, um OB tradicional. O preço sobe acima dessa máxima, depois de capturar essa mínima, isso aqui é um breaker. Ó, isso aqui é um OB tradicional. Isso aqui é um breaker. Breaker block. Isso aqui é um mitigation. Mitigation block. Só que eu tenho os três blocos de ordens que a gente já estudou. Por que isso aqui é um bloco de ordem, David? Ele captura a liquidez, faz um SIGS, fecha acima disso. A partir desse momento, claro, é preciso ter um Fair Value Gap? Não é preciso, mas traz uma confiança e traz um plus a mais. Então eu tenho um Fair Value Gap, preço fechando acima dele, volta nesses corpos aqui, ó, bloco de ordem tradicional. Fundo mais baixo, topo intermediário ele é quebrado, tá? Isso aqui se torna um breaker block. Topo mais baixo, fundo intermediário é quebrado. Isso aqui se torna um mitigation block, tá? Mercado é jogado para baixo, joga um pouquinho para cima, fecha acima disso. Isso aqui é a segunda variante do mitigation. Ó, a situação daqui, Bruno. Aqui tem o corpo, o mercado não volta nele. Aqui eu tenho o pavio, o mercado volta nele, entendeu? Aí é refino do operador. Então, três situações, ensinos de blocos de ordens para vocês. Estão aí 100% gravado. Hoje à noite ou amanhã pela parte da manhã eu publico esses 3 vídeos que eu estou em dívida com vocês. Já está upado no YouTube, eu só preciso colocar os e-mails de vocês para poder liberar tanto o campo de batalha, que eu mostrei para vocês essa semana, lá eu acho que foi terça, foi quarta-feira, a aula da manhã e a aula de agora à tarde, tá? Então tem muito assunto aí para vocês estudarem. Pau na máquina, vamos estudar, vamos continuar os estudos aí, que é só o começo, tá, pessoal? Valeu. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar sua dúvida aí e vamos embora. Acho que ficou bem explicável. Beleza, valeu aí pela presença de todos. Leomar, Lânia, Marcelo, Márcio, João, Eduardo, Edson, Bruno, Antônio e os que já saíram. Tamo junto, só o começo. Vou fechar aqui a gravação. Até a próxima, pessoal.